Fala galera, beleza? Dessa vez eu tô aqui com mais um vídeo de literatura, só que dessa vez com O Sertão Vai Virar Mar, escrito por Moacir Clair, e eu tô aqui pra ler o capítulo 2. Pois é galera, como eu tava falando, eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de literatura sobre o livro O Sertão Vai Virar Mar, e eu andei pesquisando sobre esse autor, galera, o Moacir Clair, e eu descobri, galera, que ele é médico. Além de ser um ótimo escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, ele é médico, galera. Então, esse cara é um gênio, mano. Esse cara, pra mim, ele é um gênio, mano. Porém, sem mais enrolação, vamos lá, galera. Dessa vez eu vou falar aqui sobre o capítulo 2. Alguém chega para nos lembrar que o velho sertão ainda existe. Página 15. Então, vamos lá. Esse capítulo, ele começa da seguinte forma. Um dia a diretora entrou na nossa sala de aula acompanhada de um garoto magrinho, franzino, meio desengonçado. Apresentou-o. Gente, este aqui é o novo colega de vocês, José Gonçalves. José Gonçalves seria, como eu acabei de ler aqui, um novo aluno que acaba de entrar no colégio. E ele fala que ele é meio desengonçado, é feio e tal. E aí ele diz que normalmente ela não teria que dizer esse tipo de coisa porque... a escola deles, a cidade deles no geral, era uma cidade muito acolhedora. Ele cita até o exemplo do Peter, que é um amigo dele, filho de um engenheiro de hidrelétrica inglês, e aí ele vem pra cá e opta por ficar aqui mesmo, galera. Nesse capítulo ele fala muito das características do José Gonçalves. Eu vou citar aqui algumas pra vocês. Ele era feio, coitadinho, e a voz dele, fanhosa, trêmula, parecia um bálido de cabrito. Alguns o chamavam de Zé Cabrito. Então ele meio que sofria bullying lá no colégio, né? Uma pessoa muito fácil de se fazer piada, né? E qualquer um conseguia fazer piada com ele, porque ele era desse jeito que eu acabei de falar. Porém, uma coisa que ele conta aqui no livro é que ele era um cara muito inteligente. Mesmo ele sendo um cara muito caladão, ele era muito conservado, sabe? Ele era caladão e tal, assim, muito na dele, mas ele era um cara muito inteligente, não faltava nenhuma das aulas. Toda vez que a professora perguntava, ele respondia sempre da maneira certa. E inclusive ele fez amizade com a bibliotecária porque acho que era toda semana que ele ia pegar um livro, de um período de tempo, entre um período de tempo, ele ia pegar um livro novo, e ele acabou fazendo amizade aqui com a bibliotecária que se chamava Alcívia. E por ele ser um personagem muito caladão, o Gui e o G, que são... O Gui, que é o personagem principal, e o G, que é o amigo do Gui, eles acabam ficando curiosos para saber quem é esse cara, entendeu? Quais são os mistérios que tem através dele? Por que ele é tão caladão, tão sorumbático, tão pra baixo? Por que ele é do jeito que ele é, como eu acabei de citar aqui no livro, as características dele? E aí ele acaba falando com uma amiga dele, que é a Martinha, que o professor Armando, que era o professor de história, ele dizia que ela tinha uma grande capacidade para ser detetive. E aí ela tinha uma grande capacidade para fazer questionamentos, descobrir coisas e tal. E eles acabaram falando com a Martinha, que era amiga deles, para poder tentar descobrir mais sobre o Zé. Pois é, o que a Martinha conseguiu descobrir é que ele morava no sertãozinho de cima, pronto, lembra no vídeo passado? No vídeo passado eu falei que tinha um sertãozinho de cima e um sertãozinho de baixo. Só que o sertãozinho de cima tinha falido, tinha desaparecido, não existia mais. Então, na verdade ele não faliu, não desapareceu, foi por causa que a cidade foi inundada e foi obrigada a fechar, e aí ficou só o sertãozinho de baixo. E aí você descobre que ele é do sertãozinho de cima, e que na ausência da mãe, a ausência essa inexplicada, ele é criado pelo pai, que a certa altura do campeonato também desaparece. E aí ele fica morando com uma tia no sertãozinho de baixo, né? Tomando consciência desses fatos, o Gui, ele foi conversar com o pai dele, porque todo dia na hora do almoço ele conversa com o pai dele e conta o que foi que aconteceu no dia do colégio dele, se aconteceu alguma coisa de diferente, quais foram os fatos interessantes que aconteceram. E aí ele sempre conversa na hora do almoço com o pai dele contando esses fatos. E aí hoje ele contou o fato desse meninozinho aí. Tô me ligando no Skype aqui. Pois é, mas e aí ele contou os fatos desse meninozinho aí, o Zé, que não tinha amigos, que era solitário e tal, que
que tinha esses problemas aí aparentes e físicos. E aí o pai dele chegou e deu a sugestão de chamar ele pra almoçar com eles, né? E ele comenta também que o pai dele nunca comenta nada. No máximo ele... legal. Mas ele nunca comenta nada e dessa vez ele sentiu interesse e até pediu pra ele chamar o amigo dele pra poder ir jantar. Só que aí quando ele vai chamar o amigo dele pra jantar, ele acaba por recusar, né? Ele recusa o convite e acaba não ir, mas ele também não fala por que ele não vai, né? E aí, né, no final de tarde, assim, mais ou menos, o Gui foi até a lanchonete do Alfredo. Ele foi até a lanchonete do Alfredo para poder comer e conversar com os colegas dele, porque ele fala que mais ou menos quase todo final de tarde, não todo, mas a maioria dos finais de tarde, ele vai lá na lanchonete do Alfredo para conversar, né, com os amigos dele, bater um papo e tal, jogar a conversa fora. E aí quando ele começa a falar que E aí quando ele começa a falar com o G e a Martinha, a gente descobre um novo personagem, que é o Keiko. Ele só vem aparecer no segundo capítulo do livro, que ele é descrito no livro como um menino assim, meio gordinho, um menino soberbo. Pra quem não sabe o que é um menino soberbo, é um menino que se acha com muito orgulho, sabe? Um menino que tem muito orgulho. Então ele é um menino soberbo. Ele fala também que ele tem uma família bastante endinheirada, então ele tem bastante capital, ele tem um palavreado bastante enriquecido também. E aí ele conflita muito com o G, porque, como eu falei, o G ele tem aquela opinião de que o pobre tem que se impor, o pobre tem que fazer revolução e tal, o pobre tem que se impor, tem que fazer guerra e tal. Já o Keiko, ele levava mais pro lado, você é ruim e ponto final. Como assim? Por exemplo, quando o Gui contou a história de que o Zé tinha recusado o convite, o Keiko pensou da seguinte maneira: o cara recusou porque ele não quis, porque ele é ruim, porque ele se acha. E aí já o G, ele pensava de uma forma completamente diferente. Ele pensava que o Zé, como ele era uma pessoa mais rebaixada, ele era alguém que deveria ter alguma coisa para fazer, porque o G ele tem uma afinidade por pessoas que são mais rebaixadas, pessoas que têm uma classe mais baixa. O G ele opta muito por esse tipo de pessoa, ele sempre opta por defender esse tipo de pessoa. E o Zé se encaixava nesse papel, então ele acaba por defender o Zé aí. E aí depois eles conversam, debatem, e aí chega o professor Armando, que é o professor de história, com a mulher dele, e aí o Gui comenta com o Armando, que é o professor de história, do que aconteceu, do Zé, do convite que ele tinha dado, do não que ele tinha recebido. E aí ele chega e fala: olha, eu não posso conversar isso. O professor Armando chega e fala: olha, eu não posso conversar isso aqui, porque eu tenho que ir pra casa, mas eu vou comprar aqui o sanduíche, se vocês quiserem me acompanhar em casa. Eu tenho até uma coisa pra mostrar pra vocês. E é assim que acaba o capítulo 2, com ele convidando os meninos, né, o Gui, o G, a Martinha e o Keiko, para irem para casa dele para poder conversar, né, para eles poderem falar mais sobre esse assunto. E é assim que acaba o capítulo 2. Só por curiosidade aqui, eu li o capítulo 3 e já estou num pedaço do capítulo 4, galera. Eu não li nem metade do capítulo 4 ainda, mas eu tô lendo, como eu tinha dito no capítulo anterior, eu tô lendo isso aqui e fazendo com vocês ao mesmo tempo. Então acho que é isso, galera. Avalie o vídeo tanto positivamente como negativamente. Se inscreva, compartilha, que ajuda bastante na divulgação do canal e do vídeo. E favorito também ajuda bastante, galera. Então acho que é isso. Um abraço. Tchau.